Bom dia, estamos às 15 para as 3 da manhã e vamos gravar mais uma vez. Apresento a vocês o livro Uma História Política da Cristandade e com a seguinte pergunta, dessa vez. Vamos gravar um dos capítulos mais controvertidos da história. Quando eu fiz esse livro em 1991, me ocorreu a seguinte pergunta: o que aconteceria se para cada fato histórico de cada livro de história, aqui supõe ser um, aqui supõe ser outro, e aqui supõe ser outros. Se para cada livro de história, o professor de história tivesse que apresentar o documento comprobatório do fato que ele está narrando. É o que me aconteceu em 1991. E eu decidi então fazer uma pesquisa. E eis o resultado dessa pesquisa, apresentado nessa pequenina obra, nesse opúsculo, né? Mas principalmente nessa série. Eu vou mostrar apenas os fatos mais candentes, ou seja, aqueles mais controvertidos, precisamente a Inquisição. Então, nenhuma fase histórica pode julgar outra fase histórica. Por exemplo, hoje nós não conseguiríamos entender, se julgássemos, por que é que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, porque Javé disse a ele que não queria mais sacrifícios humanos, e lá para o capítulo tal do Gênesis, ele recebe de Deus a ordem de sacrificar o próprio filho. Ora, uma coisa não bate com a outra. Então, nós temos que nos transportar para a época para poder compreender o que levou Abraão a sacrificar o filho. Temos outro exemplo, Jefté. No livro dos Juízes, ele também oferece a filha dele em holocausto a Javé porque ganhou a guerra com os amonitas. Então, não é possível hoje, no século XXI, a gente olhar para o passado e julgar um fato do passado. É baseado nisso que nós vamos fazer esse estudo, e baseado também no fato de que cada professor de história devia ter a exigência do Ministério da Educação e Cultura de apresentar os documentos que corroborassem aquilo que ele está ensinando. Se assim acontecesse, então, eis aí o que aconteceria. Para compreender o Tribunal da Inquisição, nós temos que voltar ao sequestro do Templo de Jerusalém. Isso foi feito no ano 430 por um malandro chamado Esdras. Já falamos demais sobre o assunto, não vamos falar mais ainda. Mas esse homem teve a ousadia de roubar uma construção feita no ano 960 por Salomão, com o ouro de todo o povo. E então, no ano 430, ele decidiu se assenhorear, sequestrar o templo para si e para os seus sacerdotes. Não é uma coisa fácil de ser feita, mas ele fez. Então, Esdras se tornou, do dia para a noite, o dono do templo de Jerusalém. Uma coisa absurda, porque o templo era de Deus e os sacerdotes apenas administravam. Vejam bem, o templo de Jerusalém era de Deus, o templo de Javé. Acontece que Esdras torna o templo dele e dos sacerdotes que o acompanharam. Este é o primeiro fato que nós temos que levar em conta. Ano 430. Bem, o que foi feito por Esdras para justificar os seus atos e os fatos são incríveis. Por exemplo, nós temos aqui uma pequena obra, é uma teoria, é uma dissertação de Célio Silva que fala detalhadamente como isso foi feito. Isso é uma obra acadêmica, portanto insuspeita. Detalhadamente. Vamos ler apenas um pedacinho. Esse pedacinho diz o seguinte: quando lemos os dados históricos da época de Esdras, não encontramos nenhuma concordância entre a história e os livros de Esdras. É exatamente o que eu estou pedindo a vocês. Cada fato histórico tem que ter um documento.
Então, Esdras conta a história de como foi que o Templo de Jerusalém passou a ser posse dele e dos seus sacerdotes. Nós temos que ter esses documentos, só que esses documentos foram todos falsificados. Por isso que ele, se você pegar hoje, nós temos esses documentos. Conseguimos. O padre Frederico Dattler e os historiadores conseguiram esses documentos. E quando você compara, em conjunto, os 23 capítulos não se encontram na ordem cronológica real, primeiro. Então, não encontramos nenhuma concordância entre a história e os livros escritos por Esdras, Neemias e Crônicas. Então, alguma coisa errada aconteceu, porque se não há concordância entre os documentos e a narrativa do autor, então ele fez alguma coisa errada, né? E é fácil de descobrir o que foi. O templo era de Javé, ele tomou o templo para si e transformou o templo no banco central dos sacerdotes judeus, garantindo assim uma vida boa, nababesca e farta para ele e todos os seus sequazes. Muito bem. Então, se seguirmos a cronologia, segundo a Bíblia Pastoral, página 474, a introdução a Esdras e Neemias diz que o motivo que obriga o autor ou autores da Bíblia Pastoral a construir uma cronologia especial é para que os escritos de Esdras sejam compreendidos. Ou seja, a Bíblia Pastoral precisa escrever uma introdução a Esdras para explicar por que aqueles acontecimentos são narrados daquela maneira, a fim de que o livro de Esdras seja compreendido. Porque se você ler o livro simplesmente, você não compreende, dado a falta de cronologia, dado a falta de linearidade dos fatos ali narrados. Isso é um absurdo. Pois bem, estamos falando da Inquisição, mas temos que voltar aí para compreender o que foi que houve com a Inquisição. Era necessário, então, escrever uma introdução para explicar os escritos do livro de Esdras. Os fatos narrados ali abrangem o período de um século aproximadamente. Porém, o autor não tem a intenção de nos deixar uma história daquele período memorável, mas apenas dos fatos principais, agrupado mais segundo uma ordem lógica, portanto, subjetiva, do que cronológica. Porque se fizermos a ordem histórica, a história obedece à cronologia, não vamos encontrar a resposta. Então, ele coloca uma ordem lógica, ou seja, subjetiva, de acordo com o que ele acha que deve arrumar cada coisa no seu lugar. Olha que coisa absurda. A seguir, o autor da introdução reorganiza, segundo a cronologia, os acontecimentos da reorganiza. Primeiro ele faz um rascunho, e nesse rascunho ele joga fora a cronologia. Depois ele pega de novo esses rascunhos e reorganiza agora, tentando levar em conta a cronologia. Essa mixagem, esse caldeirão de bruxas, evidentemente não vai dar certo, e como diz o padre Frederico Dattler, o que vai acontecer é que nós vamos perceber que todos os comentaristas judeus e cristãos terão de chamar esse período de as reformas de Esdras, porque não há história de nada. É apenas a história das reformas, ou seja, como ele mudou a vida do povo judeu. Então, é preciso compreender isto. Nós temos aqui, nós vamos tornar isto aqui um livro, um e-book, e vamos vender, se vocês gostarem dessa série, mas aqui está, em 1991, a ideia que nos veio foi essa. Se, para escrever o Santo Grau e a Linhagem Sagrada, que pretende ser a história dos amores de Maria Madalena com Jesus, os autores que estão aqui, Bergent, Lincoln e Richard Lee, se eles dessem os documentos, não dão. Se para compreender a história geral, nós tivéssemos os documentos que provam como é que Cabral, desviando-se das costas da África para evitar as calmarias, e não podia ultrapassar as Canárias, porque era perigoso, mar tenebroso, mas ele ultrapassou, e saiu das Canárias e veio aportar na Baía de Todos os Santos, na enseada da Baía de Todos os Santos. Vocês já pensaram quanta água existe das Ilhas Canárias
perto das costas africanas, até a Baía de Todos os Santos, todo o Oceano Atlântico. Então, não há documento que possa justificar porque é que Pedro Álvares Cabral ultrapassou as Ilhas Canárias e ultrapassou em tanto e tanto e tanto que terminou vindo aportar no Brasil, na Baía de Todos os Santos. Nenhum documento. Tanto assim que na Carta de Descobrimento do Brasil, o cronista diz: Senhor, venho através desta vos dar notícia do achamento desta vossa terra nova, pelo Vale de Caminha. Um excelente escritor e cronista. Ele não diz do descobrimento, ele diz do achamento. Ora, achamento por quê? Porque se achou o que se procurava. Então, e isso foi metido na minha cabeça quando eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, e na cabeça de todos e ninguém questionava. E este é o problema, o emburrecimento das gerações. Ninguém questiona, e continua até hoje ninguém questionando. Então, aqui os três historiadores famosos afirmam que Maria Madalena foi amante de Jesus Cristo. Com base em que documentos? Tudo documento apócrifo, falso, não tem nenhum valor histórico. Aqui está narrado como Pedro Álvares Cabral chegou até o Brasil, a Baía de Todos os Santos e outras coisas, né? Então, que tal se nós fizéssemos uma história, foi essa a ideia, que vai ser transformado num e-book e vendido, na qual todos os fatos narrados fossem corroborados, fossem sustentados por um embasamento documental. É esta a ideia. É este o livro que chegará até vocês. E para testar a paciência de vocês, a tolerância e a aceitação, é que nós vamos falar da Inquisição. Mas temos de começar com o sequestro do templo. Veja que coisa, 430 anos antes de Cristo, ou seja, 500 anos depois que Salomão construiu o Templo de Jerusalém, Esdras sequestra, se apolsa, rouba o templo do povo, rouba. Vamos ver como é que o Celso Silva, o nosso emérito acadêmico, descreve. Ele diz: a crítica objetiva leva indefectivelmente à conclusão que, pela expressão as reformas de Esdras, portanto, não é uma história, é a história das reformas, mas não a história de como o templo deixou de ser de Jerusalém e passou a ser de Esdras e dos sacerdotes. O criador da ordem dos escribas e da Carral, Assembleia Seleta. Carral significa Assembleia. Manipula os fatos para confundir os leitores e assim criar relatos cujos fundamentos não resistem à comparação com a história objetiva. Foi isso que me ocorreu quando eu escrevi esse pequeno opúsculo. Então, não correspondem. Se você pegar a história objetiva e os documentos e tentar comparar com os livros de Esdras, Neemias e Crônicas, você não vai encontrar nada igual. Tudo é diferente. Aí decidiram fazer o quê? Olha só que recurso. Transformar aquele período histórico especial, importantíssimo para o judeu, de as reformas de Esdras. Olha, eu não quero saber a reforma de Esdras, eu quero saber do Templo de Jerusalém, como é que ele foi construído por Salomão, como é que ele foi, os sacerdotes exerciam o culto ali, e a partir do ano 430, de repente, inopinadamente, Esdras faz uma assembleia, e essa assembleia de notáveis, pessoas muito ricas e inteligentes, apossam-se do templo, tomam o templo, roubam o templo e transformam esse templo no Banco Central, ou seja, todo o tributo dado pelo povo ao templo é automaticamente dos sacerdotes que são os donos do templo. Olha que coisa absurda. O objetivo é o dinheiro. Esse homem, por mais diabólico que possa parecer, existiu e se chama Esdras e está no cânon da Bíblia. Muito bem, vamos continuar. Em sua notável dissertação para conseguir a pós-graduação em Ciência da Religião, já mostramos a vocês, vamos voltar de novo, Célio Silva, em São Bernardo do Campo, 2006, Faculdade de Filosofia e História da Religião, nos apresenta sem rodeios, aqui é só um pedacinho da obra, só o que interessa, que fala sobre Esdras. O seguinte:
Segundo os ideais da política religiosa do deuteronomista, o templo se tornou o centro de uma nova religião. Então ele reformou a religião de Moisés. Ele fez a reforma. Moisés criou o mosaísmo. Ele reformou o mosaísmo. Isso não parece claro para quem ler a Bíblia, para um pastor evangélico ou um padre que está lendo o livro de Esdras, Neemias ou Crônica. Ele reformou toda a literatura mosaica. Os sacerdotes assumiram poderes mais do que religioso. Ora, um sacerdote só tem poder espiritual, religioso, pois se constituíram também em autoridades civis, governantes, governadores e assim, além de sacerdotes, eles eram também governadores de província. Assumiram o poder total, o poder espiritual e o poder temporal. Tudo está dito no trabalho de Célio Silva detalhadamente. Desenvolveram mudanças consideráveis que redundaram na redenção econômica do templo e dos seus sacerdotes. Redenção econômica aqui quer dizer todos os proventos do templo, todo o dinheiro que o povo dava para o templo de Jerusalém ia para os bolsos de Esdras e da sua canalha, né, da sua chusma de sacerdotes. Na página 41, isto é dito, lá da dissertação. E na página 42, Sandro Gallazzo diz com toda clareza: é uma denúncia forte que apresenta de maneira clara o sistema sacerdotal que se desenvolveu por Esdras depois do exílio babilônico. É um eterno círculo vicioso ao redor do eixo do sacrifício. Você tinha de comprar o animal para sacrificar. Comprando o animal, você teria que pegar o dinheiro de lá de fora, que não valia dentro do templo, e levar para os cambistas do templo, aqueles que Jesus expulsou as chicotadas. E aí, o dinheiro de lá de fora era um, o dinheiro do templo era outro. Então você já tinha a primeira operação, entrar no templo, chegar até o cambista e trocar o seu dinheiro pelo dinheiro do templo. Ali ele vai ficar com um pedaço do seu dinheiro. Aí você comprava o bezerro, o cabrito, ou seja, o que fosse, ao preço que ele queria. Aí já ia outra parte do lucro dele. E finalmente você oferecia a vítima, né? E aí sim, aí você não tinha mais gasto nenhum, só comer o churrasco, porque isso foi que deu origem ao nosso churrasco. Então, é um círculo vicioso ao redor do eixo do sacrifício, ou seja, essa venda, essa troca, esse câmbio de moedas, pelo qual o povo permanece e aceita a dominação e a opressão do templo e dos seus sacerdotes. E o povo aceita, como sempre, como nós aqui no Brasil aceitamos. Então, essa aceitação é que eu estou questionando se houvesse uma documentação que tentasse mostrar como é que o templo deixou de ser o templo de Javé, de Deus, e passou a ser o templo de Esdras e Neemias, e a corda dos sacerdotes. É um roubo, é um sequestro, é um ato ilícito, é a maior dos crimes, porque eles roubaram o que era de Deus, o templo de Javé, o templo de Deus. Jesus Cristo vai dizer: minha casa será chamada casa de oração, e vós a transformastes em covil de ladrões. Minha, quando ele diz minha, ele diz como Deus. Então, vamos continuar. O que acontece, então, é que o templo se transforma no banco central dos sacerdotes com Esdras à frente. E essa ordem instituída por Esdras é enaltecida pelos judeus como sendo a coisa mais bela do mundo, a Carral, a Assembleia dos Notáveis. Ou seja, um círculo restrito que São João no Apocalipse chama de Sinagoga de Satanás. Porque Carral quer dizer assembleia, sinagoga, conjunto, eclésia, igreja, a mesma coisa. Então, assim, meus amigos, eu estou chamando a atenção de vocês para um pequeno capítulo, um dos mais controvertidos da história, a Inquisição. E eu peguei de propósito, para mostrar como seria vista a Inquisição se nós hoje, eu peguei aqui esse livro, eu começo aqui a história política da cristandade. Eu começo da perseguição aos cristãos, né? A primeira página vai ter a perseguição aos cristãos, ou seja, Roma e os judeus vão tentar exterminar, guerra de extermínio, olha, está aqui, vão tentar exterminar os cristãos. Roma
movido pelos judeus, porque Roma não tinha nada contra uma religião nova. Pelo contrário, o Panteão tinha todas as religiões do mundo, mas os cristãos vão ser perseguidos. E aqui eu parei na reforma de Lutero, mas eu pretendia continuar. Talvez continue, até a Revolução Francesa e por aí afora. Agora soube que Mel Gibson vai filmar a vida de Rothschild. O Barão de Rothschild vai ter sua vida transformada num filme. Ah, esse eu vou. Está havendo toda a montagem para que se coloque a público a vida do anticristo, o clã de Rothschild. Então, mas o primeiro anticristo claramente se chama Esdras. Infelizmente, esse personagem consta no cânon bíblico. E como eu disse, se pegarmos a história que está em Esdras, Neemias, Crônicas 1 e Crônicas 2, e compararmos com os documentos que nós temos, hoje temos esses documentos, rescaldamos, segundo Célio Silva, que é o documento que eu mostrei aqui para vocês, é uma dissertação acadêmica, e se pegarmos os documentos que o padre Frederico Dattler mostra, não encontraremos nada igual. Ou seja, uma coisa é o que Esdras conta nos livros dele, outra coisa é o que os documentos falam. Portanto, tiraram o nome História de Esdras, História do Templo de Jerusalém, quando Esdras foi governador da Palestina, e, ao invés de história, colocaram o título bonito de As Reformas de Esdras. Então, o que é que ele fez com essas reformas? Primeiro, mudou a lei de Moisés, adaptando cada coisa à sua conveniência. Então, se uma coisa era inconveniente, ele jogava fora. Se era conveniente, ele jogava dentro. E assim ele fez a reforma. E a outra reforma foi o culto. Quer dizer, quando você ia oferecer um sacrifício, como eu disse, levava o dinheiro da Pérsia e levava, se você fosse um judeu convertido persa. Então, se você fosse um persa convertido ao judaísmo. Você levava seu dinheiro, chegava no templo, entregava aos cambistas e ali eles trocavam pelo dinheiro do templo. Um pedaço já ia para os sacerdotes. E aí você agora ia comprar um cabrito, ou uma ovelha, ou então um boi. E aí o preço do animal era o que eles queriam. Outro pedaço de dinheiro que ia. Ou seja, você pagava metade, o animal mais a metade do que ele valia. Isso era roubo. Por isso Jesus expulsou as chicotadas. Pois bem, esse é o primeiro anticristo. Ele ousa roubar o templo de Javé, sequestrar, tomá-lo para si. E é assim que nós, com muita indignação, pedimos urgentemente providências para que se tire da Bíblia católica, que se tire da Bíblia cristã, o livro de Esdras, Neemias, Crônicas 1 e Crônicas 2, porque são mentirosos. E como você pode agora cohonestar uma mentira? Como é que você pode fazer, então, as reformas de Esdras? Ora, não me interessa as reformas de Esdras, me interessa a história do povo da Babilônia, que começa lá com Abraão, em Ur dos Caldeus, e que vai perpassando por vários fenômenos, o cativeiro no Egito, a libertação por Moisés, o pacto do Sinai, o código deuteronômico, e tudo por aí, tudo documentado, tudo muito bem documentado. E aí, quando chega em Esdras, no ano 430, os documentos não batem com a narrativa desses livros. É uma vergonha ter esse livro na nossa Bíblia. É vergonhoso, causa uma indignação que eu não posso exteriorizar por palavras. E é assim que nós terminamos esse primeiro capítulo. Então, isto para dizer que não vamos entender a cabeça de Esdras se a gente tentar entender isso hoje, porque ele achou que estava certo. Então, como eu disse no início, né, o primeiro postulado nessa nova sequência de vídeos, que vai se chamar o Tribunal da Inquisição, é: uma época histórica não pode julgar outra, a não ser que você consiga se transportar para a mentalidade daquela época. O que Esdras pensava? Ele achou que podia tomar o templo de Deus para si. O que Abraão pensava quando Deus pediu a ele o sacrifício de Isaque? Só podemos saber isso se nos transportarmos para o tempo de Abraão e ver como é que ele resolveu sacrificar o filho. O que é que Jefté pensava quando ele sacrificou a filha dele, jogando ela no fogo
para oferecer a Javé. Teremos que nos transportar. Se não fizermos isso, não compreenderemos. Uma época histórica não pode julgar outra. Vamos fazer isto, repetir, porque é o assunto mais candente do nosso livro, que vai ser feito, e-book, e vai ser vendido. Uma história política da cristandade, especialmente a Inquisição. Bem, chegamos então, fizemos essa pequena apresentação e o primeiro capítulo de O Tribunal da Inquisição. Até a próxima, espero que vocês gostem da sequência de vídeos. Esse é um. Vamos até a próxima. Deem seu like, inscrevam-se no canal.